gente sabe que internet... Fala aí, Fábio. Tudo bem? Tudo tranquilo. Estou animado, sim, com certeza. Muito animado e principalmente por causa desse retorno enorme do público, né? Nós já estamos com mais de 1.000 e poucas pessoas inscritas. Pessoal, quem ainda não está inscrito, lembre-se que a inscrição é gratuita, vai lá no link da bio e se inscreve agora. Estou bem animado. Então, eu guardei aqui o que é o rumodiagnóstico. Então, para quem ainda não está ligado, para quem perdeu o lance, e a gente já falou aqui, quem perde o lance, perde o diagnóstico, não mais. Então, explica para gente o que é o rumodiagnóstico. Eu acho que esse é um ponto que nunca é demais repetir. Então, o rumodiagnóstico é a personificação, é a estruturação agora de uma forma quase científica, né? Obrigado pelo amor a essa dupla da Nissa, de uma trajetória nossa de que junta aí mais de 50 anos de dermatologia, meus 30 e poucos anos de formado, 20 e poucos anos do Fábio, juntando a 55 anos, e 3 anos de esforço intensivo aqui na internet, no peridigital, desde que começou a pandemia em 2020, deram a gente a formatação final para esse curso, que a gente então está trazendo para vocês. Nós estamos aqui no aquecimento, né? Acho que as pessoas já estão entendendo a proposta, então já temos mais de 1.100, 1.200 inscritos, para que no dia 31, ou seja, no finalzinho do mês, último dia do mês, a gente efetivamente traga para vocês o rumodiagnóstico, esse novo algoritmo, essa nova proposta que vai fazer com que vocês aumentem tremendamente a assertiva de vocês. Saindo do nível atual de diagnóstico que vocês se encontram, alguns vão estar no nível mais à frente, outros vão estar um pouquinho mais atrás. O que importa é que todos vão conseguir avançar em direção a essa proposta de 95% de assertivo. Olha, a Grace está dizendo, minha prática mudou com o peridigital. Pois é, a prática de todos vocês está mudando. A gente, inclusive, está tendo agora vários depoimentos, né, experiência de várias pessoas que estão aqui com a gente. A Grace seria uma pessoa ótima, né, Fábio, para também nos passar essa experiência, se ela concordar. A gente pode pedir para a Dayana entrar em contato com ela. Vários outros colegas já deram o seu depoimento, né, e realmente eu acho que é uma forma de trabalho que faz a diferença e que está ajudando muito colegas, não só dermatologistas, clínicos, pediatras, médicos intensivistas, pessoas que estão no saúde de família, clínica médica, que querem avançar e fazer um diagnóstico de mais precisão e mais qualidade. Semana que vem a gente já tem agendado dois encontros aqui no Instagram. Eu tenho que confirmar, eu sei que o Aprígio está nessa, então a gente já está aqui com o Aprígio, quinta-feira, se não me engano. E já vou checar aqui. Vai falando aí que eu vou checar quem está com a gente também. Eu acho que na quarta-feira, confirmado, se eu não me engano, eu não vou falar o nome sem confirmar, porque senão acaba tá bom. Trocando. Enquanto gente... eu vou checando aqui o nome certinho, o tema da live de hoje é a sacada que fez toda a diferença. Um lance aqui é o seguinte, a gente não combinou as nossas sacadas. Eu vou falar a minha sacada, o Omar vai falar a sacada dele. Ou seja, quando a gente aprende, né, a gente aprende por uma metodologia que é relativamente consagrada, né? É como se você vai lá no livro, você vai aprender quais são as perguntas que têm que ser feitas, quais são as lesões elementares, e aí, de repente, te jogam no campo de batalha, te jogam lá em frente ao paciente, e eles querem que você, com a pápula, com a pústula, e com a placa, você comece a dar diagnóstico. Omar, a gente está falando aqui de mais de 300 síndromes dermatológicas e milhares de manifestações dermatológicas. Com pápula, pústula e placa, eu vejo uma certa dificuldade de você conseguir afunilar de forma estruturada e certeira as milhares e milhares de opções diagnósticas, né? É assim que você vê também?
Então, a dermatologia ela tem essa característica, né? Eu sempre comento com os alunos que é a especialidade da diversidade, ou seja, a multiplicidade dos diagnósticos. E o Fábio não está exagerando, não. São alguns milhares, não algumas centenas, alguns milhares de diagnósticos, tá? Só de tumores cutâneos a gente pode listar aí, sem brincadeira, mais de 300 tumores cutâneos, porque cada anexo cutâneo dá origem a vários tumores benignos e malignos de diversas partes do anexo cutâneo. Então, por aí você vai tendo uma ideia. E são vários anexos cutâneos. Então, o que acontece? Realmente, pela forma tradicional de ensino, em que você vai lá, aprende as lesões elementares, e se você fizer as contas, somar todas as lesões elementares, são pelo menos umas 35, né? Só lesões elementares sólidas são 10, oficialmente. Aí você tem mais 3 ou 4 tipos de lesões conteúdo líquido, aí, enfim, só as maculosas tem mais umas 8 opções aí. Você juntar isso tudo, começa a ficar complicado. Por que fica complicado? Porque a análise combinatória, Fábio. Vocês lembram da análise combinatória? Quando você junta 2 itens, por exemplo, 2 lesões elementares, você não vai fazer diagnóstico sem pelo menos essas 2, elas se combinam em várias possibilidades. Então, se você não sabe achar o caminho no meio dessa floresta, você começa a ficar com tantas opções na sua cabeça, em cima daquelas lesões elementares e em cima das milhares de opções de diagnóstico na dermatologia, que vai ser difícil você matar esse diagnóstico. Você vai ficar restrito àquele diagnóstico muito basal e olhe lá. Com a forma que a gente está desenvolvendo, a gente trabalha diferente. A gente orienta você na pergunta principal, foi o tema da nossa live de ontem, identificar as lesões chaves, não mais do que 2, com mais 2 achados clínicos que são adjuntos, como a gente chama, e mais uma pergunta posterior, que a gente vai ver um pouquinho dela hoje. Isso nos permite avançar no diagnóstico de uma maneira mais clara e direta. Então, para quem é dermatologista, oportunidade de afiar a faca. Para quem não é, oportunidade de pegar essa faca que está na mesa, afiar também, mas afiar de uma outra maneira, né? Vai ter um ganho aí muito grande em termos de diagnóstico. E é importante que isso aconteça. Por que isso é importante? Isso é quase que uma missão do Peridigital, Fábio, porque das 10 doenças mais comuns que afetam o ser humano, metade é dermatológica. Vou dar alguns exemplos. Piodermite, infecção bacteriana cutânea, micose de unha, acne, herpes, piolho, sarna, acabou. São entre as doenças mais frequentes da humanidade. Então, assim, é uma missão que o Peridigital tem de orientar e ajudar o médico, que é o foco do nosso trabalho, e aí o médico no sentido amplo, né? O médico já formado, o médico que está em treinamento de residência, aquele que é estudante de medicina e que quer chegar lá também, ele é médico, né, para efeitos aqui nossos do Peridigital, já é médico. São essas as pessoas que a gente vai estar ajudando e trabalhando. Quem é que vai se beneficiar no final disso tudo? O paciente. Vai melhorar a jornada dele até o diagnóstico e a terapêutica apropriada. Eliana falando aqui, além de mudar a nossa prática clínica, estamos tendo uma oportunidade única de aprendermos e fazermos uma grande atualização em dermatologia, que talvez não tivéssemos tempo para fazê-lo. Eliana, eu conversei com ela ontem aqui, Omar, e aí a gente estava comentando sobre a formação, né? Os novos colegas que estão chegando, e a gente fez a seguinte observação: a pressão é tão grande para o cara passar em prova, a pressão é tão grande para o cara marcar o X no lugar certo, a pressão é tão grande para ele ser residente assim que ele se forma, para ele passar de período, que a gente só esqueceu de uma coisa: não existe pressão para aprender medicina, não existe pressão para dar o diagnóstico. Eu ouço, não, isso é difícil para todo mundo. Cara, a gente não é todo mundo, a gente escolheu ser médico, a gente escolheu dar diagnóstico, a gente não pode abrir mão disso, cara. O dia que a gente abriu mão disso, e eu vou te falar que vários de nós abrimos, a gente abriu espaço para 3 meses de tosse, trata para tuberculose. Se a mancha é branca, trata para hanseníase. Caraca, a gente não pode ter esse tipo de raciocínio reducionista, porque medicina não é nada disso, é muito pelo contrário. A gente está falando de níveis de complexidade. Quem pôde assistir a live de ontem, a gente falou de um diagnóstico único
que foi construído a partir de identificação de padrão de pele. Ou seja, tudo começou com a identificação de um padrão de pele, Omar. E não foi nada demais. Se você for olhar assim, não é nada demais. Agora, precisa de treino e precisa do que a gente está apresentando aqui, de um racional. Porque quando a gente pega lá as lesões elementares, a gente tem lá lesões elementares no capítulo das doenças. Cadê o gap entre as lesões elementares, que eu diria que são as letras da dermatologia, até você chegar aqui no capítulo e ler sobre dermatite atópica, ler sobre dermatite de contato, ou entrar num capítulo de infecções bacterianas, um gap gigantesco que não foi preenchido, que está completamente aberto. E essa é a nossa proposta. A nossa proposta é preencher esse espaço entre Fábio, a lesão e a etiologia. Tem uma pergunta importante aqui que a Jeane acabou de fazer sobre se a nossa metodologia também vai ajudar nas doenças que não são clássicas e pouco frequentes, que fogem da rotina. Com certeza, Jeane. A proposta é ampla, ela vai se adaptar a qualquer lesão de pele. Obviamente que eu citei aqui aquelas doenças que são as mais comuns, para vocês verem como, das 10 tops de frequência, a grande maioria é dermatológica. Mas a proposta, o algoritmo que a gente traz pelo Pele Digital, ele é aplicável a qualquer lesão dermatológica, em qualquer circunstância. Tá? Tenha manifestações sistêmicas, não tenha manifestações sistêmicas. Se você está pensando numa endocardite bacteriana, fazendo hemorragia em estilhaço subungueal, você vai aplicar. Você está pensando num pênfigo vulgar, num pênfigo paraneoplásico, com lesões de mucosa oral, lembrando o eritema polimorfo, você vai conseguir aplicar. Você está pensando numa coisa mais simples, como escabiose, como molusco contagioso, você vai conseguir aplicar. É isso, ele é baseado na nossa experiência e, obviamente, a gente não vai trazer um método que só é útil para causas comuns. Então, vai ser bastante útil. Exatamente. Mas foi uma boa pergunta. Seus 300 milhões de tumores cutâneos, mas você precisa olhar para um tumor cutâneo, identificar que trata-se de um tumor e se é um tumor de risco, ou seja, um tumor com características benignas ou malignas. Você consegue, a gente vai ter uma live que a gente vai falar disso especificamente, né? Como você consegue tirar conclusões sem ter o diagnóstico final, ou seja, isso vai mudar a tua conduta, se você precisa de uma presteza maior, se você pode esperar um pouquinho mais. Será que eu posso fazer biópsia mês que vem, doutor? Depende do caso. Tem casos que eu faria agora, tem casos que não tem problema, daqui a um mês ele vem e faz a biópsia. Mas não vamos fugir do objetivo, não. Você tem uma sacada ali para dividir com a gente? A sacada que você acha que foi diferencial durante o seu processo de construção? Eu tenho certeza que você construiu um processo para conseguir ter esse teu nível de acurácia diagnóstica e realmente chama muita atenção, né? Eu lembro quando eu fiz ambulatório contigo, lá em 97, 98, na FRJ, eu nem sabia se você estava falando a verdade ou mentira, porque eu não tinha conhecimento para isso. Mas uma coisa me chamou a atenção, a segurança da informação. A informação que esse cara está me passando, eu vou dar um crédito, sabe como é que é? Eu vou dar um crédito. Não que eu acreditasse 100%, eu ia checar, eu sempre tive essa característica, mas a minha tendência a acreditar no que você estava falando era muito grande, porque você falava de um jeito objetivo, assim, parece, sabe, martelada seca, e aí entra o prego na parede. Você não dava margem de dúvida na forma como você passava a tua impressão, né? E isso, com certeza, está relacionado ao quê? A uma segurança profissional. E essa segurança profissional está baseada em quê? Na teoria, no embasamento, na estruturação de raciocínio, que é isso que a gente quer compartilhar aqui. Agora, em algum momento, você conseguiu reduzir essas milhares de doenças, essas centenas de síndromes, num processo de afunilamento um pouco mais claro, porque senão, cara, é muita tentativa e erro. E não podemos ter tentativa e erro nesse processo, não podemos. Verdade. O processo diagnóstico, ele não pode, na verdade, ser feito na tentativa e erro pura, porque senão a análise combinatória vai dar resultados aberrantes, entendeu? Você vai pegar uma lesão isolada, papulosa no rosto e vai começar com 30, 40 diagnósticos. Então, na verdade, qual que foi essa sacada, esse avanço? Quando eu estava lendo um artigo, Fábio, em que os pesquisadores estavam falando sobre a inteligência artificial.
de como eles estavam testando e treinando a inteligência artificial para fazer o diagnóstico. E aí eu me dei conta que o algoritmo, que o que a gente ensina para o residente, para o colega que roda lá com a gente, nada mais é do que um algoritmo. Então, se você olha para o paciente e você está vendo na sua frente, mulher, 40 anos de idade, branca, com dor articular, com lesão na mucosa oral, com edema de joelho, com lesões em área fotossensível, obviamente que eu estou dando um exemplo até relativamente simples de lúpus, né? Isso é um algoritmo, você está dando input de informações que vão levar você a um determinado diagnóstico. Existe diagnóstico diferencial? Lógico que existe, sempre existe. Você pode estar frente a um lúpus induzido por droga, você pode estar frente a uma erupção lumínica, em que um determinado item desse algoritmo vai ter mais peso do que o outro, aí você vai para aquela coisa de mais detalhe, de mais filigrana. Mas, de uma maneira geral, se o algoritmo, se as informações, o input de informações for bem montado, você basicamente vai pegar aquelas 3.000, 4.000 opções que estão lá no livro do Huck, do Fitzpatrick, do Bolonha, e vai reduzir para 4 ou 5 opções, do quais dificilmente você vai errar o diagnóstico. E provavelmente... Eu arrisco dizer, Omar, que a pessoa fecha em uma das centenas das síndromes, né? Exatamente. Você vai chegar numa síndrome. Exatamente. Agora, tem X possibilidades. Exatamente. Então, qual que é a ideia? Saber construir esse algoritmo. O seu cérebro, você que está ouvindo a gente, você trabalha com um cérebro que usa algoritmos. Por que isso? Porque a inteligência artificial, como ela tem sido desenvolvida, a inteligência dos computadores, nada mais é, Fábio, do que uma emulação da inteligência humana. A inteligência artificial dos computadores não foi tirada de um meteorito que veio de Marte. Os pesquisadores de neurociência, eles deram um input de como funciona a nossa mente para os pesquisadores da área de informática. E o pessoal da área de informática nada mais fez do que desenvolver uma rede neural que envolve os diagnósticos de inteligência artificial. Então, o que o nosso método, o que a gente no Rumo ao Diagnóstico vai ensinar a você? A determinar quais são os itens importantes nesse algoritmo. Dá o input, só que aí não vai ser para a inteligência artificial, não vai ser para a máquina, vai ser para o teu próprio cérebro. E aí você vai começar a perceber o diagnóstico surgir na tua frente. Mais ou menos como aquela série, vocês devem ter visto, do Sherlock Holmes, que foi a arte de hoje, da nossa live, né? Já viram essa arte? Em que o Sherlock Holmes, feito pelo Cumberbatch, o cara que faz o Doutor Estranho, ele faz a série, né, do Sherlock Holmes. Então ele começa a juntar aquelas informações que aparecem, eles fazem ali a arte, né, da série como se fossem gráficos e equações, mas na verdade input de informações para o cérebro, e ele chega ao diagnóstico. É nessa linha que a gente vai trabalhar com vocês. E você quer saber a minha sacada? Pode falar. Pode falar? Então eu vou te falar que a minha sacada começou da seguinte forma, Omar, com farmacodermia. Tinha lá um quadro que para mim era típico de farmacodermia, mas para o residente gerava dúvida, ele estava começando, normal. E aí eu perguntava, histórico de medicação? Aí o residente, não, o paciente nega. Aí eu ia lá e perguntava, e aí? Dipirona, tomou quando? Aí o cara, eu tomei 3 dias antes de aparecer. Aí o residente, quando eu pergunto, o cara diz não. E quando você pergunta, ele diz sim. Aí isso foi se repetindo. 1, 2... Não sei se isso já aconteceu contigo, né? O residente pergunta, a resposta é não. Quando você pergunta, a resposta é sim. O que mudou isso? A postura. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Como você perguntou e como o residente perguntou. A pergunta do residente é cheia das dúvidas. A minha pergunta não dá margem de dúvida. Então, o que eu percebi nesse processo? Os pacientes, não de forma mal intencionada, eles respondem o que está na cabeça deles naquele momento, naquela circunstância. E a gente precisa, principalmente nos momentos das nossas dúvidas, a gente precisa se blindar de informações que vão nos direcionar no sentido contrário, que vão nos tirar do direcionamento certo. Então, eu estabeleci uma sequência em que a gente elimina ao máximo as interferências interpretativas do paciente e as leituras do paciente em relação à nossa postura. Então, o que eu digo?
do momento da porta até o momento dele se sentar e a gente dizer: boa tarde, fulano, meu nome é Fábio Francescone, como eu posso te ajudar? De lá até essa frase, muita coisa acontece. Eu sei se é uma pessoa jovem, idosa, está entrando. Eu sei se é uma pessoa que depende de alguém, se não depende de alguém. Eu sei mais ou menos a composição corporal. Eu sei a cor da pele. Eu sei se é uma pessoa que pega muito ou pouco sol. Eu sei se tem lesão cutânea aparente ou não tem lesão cutânea aparente. Eu sei se tem uma deformidade física, por exemplo. Se a pessoa tiver algum tipo de escoliose, você vai identificar. Eu sei se é uma pessoa se tem doença neurológica, do tipo síndrome extrapiramidal ou alguma alteração de marcha. Olha a quantidade de informação aqui, Omar, que você tira antes de falar oi. Então, esse é o que eu chamo do momento sincero. Ele não sabe o que está sendo avaliado, então ele não constrói um personagem ainda. Isso é muito importante para doença psiquiátrica, por exemplo. E você tira um monte de informações. Então, colega, em vez de você ficar recebendo o teu paciente olhando para o computador, na hora que o cara entra, já começa a prestar atenção. Aí ele vai, aí eu pergunto: como eu posso te ajudar? Aí vem a queixa principal. Isso eu anoto, e aí eu fecho meus ouvidos igual o Sherlock Holmes. Deixa o cara falar. Eu presto atenção em quê? Religiosidade, aspectos morais, nível de ansiedade, blá, blá, um monte de coisa que para mim não vai ser importante na construção. E aí eu faço um exame preliminar para saber aonde estão as lesões, como são mais ou menos as lesões. Eu ainda não vou naquela exame dermatológico. Eu faço tipo um quadro. E aí eu começo a minha anamnese. Tá vendo que eu quebro isso? A única pergunta que eu faço antes dessa minha inspeção geral, vou chamar assim, chama-se: há quanto tempo você tem o seu problema? Que foi a pergunta de ontem. Então a gente está aqui, quem está participando das nossas lives já está pescando. Se a pessoa não quiser entrar conosco na jornada, tal, já pode ir pegando essas pílulas e aplicando no dia a dia. E quando a gente faz isso, a gente tira um monte de falácia da nossa capacidade de organização e tira as dúvidas antes da gente conversar com o paciente, né? A Carla está falando que tem estudo mostrando que os médicos interrompem a fala do paciente em menos de 8 segundos. Cara, não pode, deixa o cara falar. Isso é tão importante. Na pior das hipóteses, vai servir para adesão. O cara vai aderir mais ao que você está falando. E é um outro ponto fundamental, né? Então, essa eu acho que foi minha principal sacada. E aí, se você quiser, eu posso até falar de outra que eu acho que é importante também, mas essa foi. Faz sentido isso que eu falei? Faz sentido, demais. Não, faz sentido, ficou claro. Então, para você que está nos acompanhando, né, é isso. Existem alguns dados que brotam, né, do exame clínico e até mesmo antes que o paciente fale, que tem a ver com neurolinguística, forma até do paciente se portar, andar, sentar. E isso somado ao avanço que houve nessas áreas de computação, de neurolinguística, a gente consegue, na verdade, quando o Fábio se refere a tudo isso, né, se o paciente anda com a marcha assim, se ele se porta assado, dependendo do que ele fala, o que ele está fazendo? Ele está dando ao cérebro dele, que é o software melhor que ele tem, os inputs para o algoritmo, para que o cérebro dele processe esse algoritmo. Qual que é a sacada, então, do processo de diagnóstico, do rumo ao diagnóstico do peridigital? Fazer com que você, dentre essas inúmeras informações que o paciente te dá, como o Fábio estava listando, ou você é capaz de coletar no exame clínico, você consiga escolher aquelas que fazem mais sentido, que são definidoras no diagnóstico. Porque, às vezes, mais atrapalha, né? Vem um montão de informação e você fica sem saber como processá-las. Então, assim, ter um monte de acessos, inputs de novas informações clínicas é ótimo, mas você tem que saber, no meio dessa confusão, separar o joio do trigo, aquilo que realmente você vai utilizar. Então é isso que o nosso algoritmo vai trazer. Omar, a Ângela, eu como paciente também faço uma leitura do médico. É verdade. Então, a tua postura é a primeira relação, é o primeiro momento, não dá para brincar com essa dizem, fase.
Diz o Paracelso, né, um dos pais da medicina, Ângela, que o primeiro remédio que o paciente toma é a personalidade do seu médico. Essa frase tem 1000 anos de história, né? Então, assim, antes do paciente aceitar, confiar no que você está falando, aceitar a tua prescrição, seguir o que está escrito ali, a primeira medicação é a forma com que você o aborda, como você passa segurança, tranquilidade no diagnóstico. E, para os nossos colegas médicos que estão aqui acompanhando a gente, é um passo atrás, viu, Ângelo? Porque para você dar essa confiança e poder prescrever o tratamento de forma adequada, qual que é a etapa anterior e inicial? O diagnóstico. Esse tem que ser bem feito. E esse diagnóstico, o Fábio tem comentado isso aí nas nossas lives, ele é de responsabilidade do médico. Não é só de direito do médico. É a profissão que é talhada para o diagnóstico. É de responsabilidade. A gente, como médico, não pode abrir mão dessa responsabilidade. É nossa obrigação ajudar o paciente a ter o diagnóstico da maneira mais confiável possível. Aí o colega falou, você sabe que se você quer especificidade na resposta, você tem que ter especificidade na pergunta. Então, quando um médico pergunta há quanto tempo, o cara responde, faz tempo. Então, a pergunta foi aberta, a resposta não está errada. E aí eu lembro de uma prova de história em que eu respondi vários chineses. A resposta eram vários chineses e eu levei 0. Porque para o professor de história eram milhares de chineses. Aí eu falei, mas milhares não são vários? Aí eu falei, vários até pode ser milhares, mas pode ser dezenas, pode ser algumas pessoas, são várias pessoas. Então, a tua resposta não me satisfez, então eu te dou 0. Entendeu? Então, é uma questão de... Quem controla o discurso, como vem as respostas, é como você pergunta. E a forma como você pergunta tem a ver com o que você está, aonde você quer chegar. E aonde você quer chegar se baseia no seu exame, no que você ouviu, no que você está vendo, né? Por isso que eu acho muito difícil você começar com uma boa história. Porque a boa história... É difícil, você ainda tem muito pouca informação médica ali. Então, você vai no livro de semiologia, né? Comece sempre com uma boa história. Não, eu comece sempre com uma boa relação. Comece sempre conversando com o teu paciente. A boa história vem depois, sobre a doença de base. Você faz um exame... eu não sou dermato, eu sou clínico. Cara, tem um livro, Exame Clínico em 8 minutos. Você chega, senta, faz o exame dermatológico, inspeção, palpa, já faz o neurológico, dá uma auscultada basal, dá uma auscultada respiratória basal, você já tem uma ideia do que está acontecendo. Depois você faz aquele exame minucioso, baseado no que você encontrou dessa fase preliminar, né? Tem paciente, Omar, pergunta aqui da Lilian, que já vem um convencimento de que tudo foi provocado por uma determinada situação. Você sabe que não é e fica tentando lhe convencer. Então, Lilian, esse é o exemplo claro da insegurança do médico ou da forma insegura do médico de passar a informação. Quando você está seguro, você tem que ter uma retórica. E aí o Omar é muito bom nessa retórica, né? Omar, como é que você faz, né? O paciente vem convencido que é herpes. E aí você olhou, isso não é herpes. Como é que você diz de forma que o paciente simplesmente não, tudo bem, doutor, vou seguir o que você está dizendo, vou seguir o que você está sugerindo? De uma maneira geral, Lilian, e o pessoal que está nos ouvindo, isso aí eventualmente acontece, mas é relativamente simples de resolver. Ontem eu estava no consultório, ontem à noite, no final da tarde, e atendi um caso, eu acho que muito, assim, típico disso. Paciente que veio de Cachoeira de Itapemirim, veio de fora do Rio, indicado por um outro paciente que já tinha vindo, que eu fiz um diagnóstico raro nele, de podoconiose, no primeiro paciente. Então ele falou para ela, vai lá que o cara é bom de diagnóstico, aí ela veio. Uma paciente com lesões auto-infligidas, né, com lesões provocadas, mas que, obviamente, a paciente não aceitava, né, ela não entendia como lesões provocadas por ela, e ela achava que era um câncer de pele ou uma infecção, já tinha dito para ela que parecia um herpes zoster, ele realmente lembrava a lesão. Mas no exame clínico,
existem critérios que são absolutamente definidores disso, né? O tipo de lesão, apontava para lesões em saca-bucado, como a gente chama, né? Em que o paciente acaba fazendo biópsias da pele com a unha. Tinha todo o posicionamento físico até da paciente, como ela, né, a habilidade emocional e tudo mais. Então, rapidamente eu não a confrontei, porque casos assim podem ser efetivamente até graves, quando você confronta muito o paciente. Eu disse para ela, de uma maneira mais clara, que ela estava provocando essas lesões, não necessariamente era uma coisa em que ela tinha consciência, mas que isso era provocado por ela e passava por aí o controle do quadro. E foi muito tranquilo, ela no primeiro momento mostrou incredulidade, mas com uma conversa mais tranquila, de uns 20 minutos, ela foi plenamente convencida a entrar no tratamento. Já caminhei de imediato ao psiquiatra, porque precisa do apoio, nesse caso, da psiquiatria. O diagnóstico clínico foi definidor, afastou a possibilidade de neoplasia, de infecção, de qualquer tipo, e deu o diagnóstico de uma doença autoinfligida. Esse caso até não foi tão difícil, porque era muito característico, mas esse é um dos diagnósticos talvez mais difíceis, quando o paciente produz a lesão, quando é um caso em que ele escamoteia a informação, né? Nos casos mais graves de psicose, ele até tenta te empurrar para outro lado completamente diferente. O Fábio já deve ter tido casos assim, né? Que o paciente diz, não, olha, essa lesão foi causada por uma picada de aranha marrom, isso aí foi uma raia que me picou, me bicou, usa óleo de bateria para queimar a pele. Enfim, tem diversos exemplos aí que a gente vai poder abordar com vocês durante o curso. Mas o que pesa muito? A tua postura, o teu posicionamento, a tua experiência, a segurança, né? Segurança que você passa no diagnóstico, dizendo, olha, desculpe, mas não é isso que está acontecendo, você sabe, e eu, assim, parte da solução para o teu problema está em você entender isso, aceitar que isso aí está sendo, nesse caso, né, provocado por você, para que a gente possa trabalhar junto no teu benefício, entendeu? Então, tudo é você se posicionar da forma correta, não ficar inseguro, saber abordar o paciente e ser efetivo no seu diagnóstico, no seu tratamento. No caso de exemplo de doenças psiquiátricas, você tem que conhecer a doença psiquiátrica e atuar de acordo com o perfil daquela doença. Então, você pega as alucinações cutâneas, né? As alucinações cutâneas, se você confrontar, você perdeu o paciente, ele não vai fazer nada. E aí você tem que ser técnico. Agora, um paciente que tem um determinado convencimento, ele acredita em determinada coisa, ou tem alguma influência moral, ou tem alguma influência religiosa, cabe a gente pescar isso, né? Isso não vem no manual, você tem que ver. O exemplo clássico é respeitar também, né? Eu acho que em alguns momentos o paciente ele tem o direito de se negar, se não for de risco de vida, e se posicionar. Não tem uma resposta certa, mas tem uma postura certa. A postura é que nós, médicos, e os pacientes, estamos no mesmo barco. Naquele momento, a gente tem o mesmo objetivo, que é resolver ou minimizar o problema, né? E quando você trabalha com uma pessoa pensando contra você, assim como tem o efeito placebo, tem o efeito nocebo. Se a pessoa acha que tudo que você está falando vai dar ruim, tem uma possibilidade de dar ruim, né? O efeito nocebo, ele influencia bastante. A gente estuda pouco na medicina, porque a gente acaba que avalia mais o efeito placebo, e esse é um ponto importante. Agora, eu queria compartilhar contigo uma outra sacada, Omar, que tem tudo a ver com a tua fase, né, da identificação das lesões chaves e matadoras para o diagnóstico. Não importa se são milhares de doenças, os processos patológicos que acontecem na pele são limitados. Você tem uma quantidade X de possibilidades que podem acontecer na pele. E aí, o que a gente vai ensinar nesse processo, a gente não vai conseguir ensinar aqui assim, sem dar exemplo, é que quando você olha uma pápula, você consegue dizer se essa pápula é de origem epidérmica, se essa pápula é de origem ceratósica, se essa pápula é por infiltrado inflamatório, se tem inflamação nessa pápula, se essa pápula é tumoral, se essa pápula é perifolicular, se essa pápula ela tem origem
profunda na derme. Então, tudo isso faz parte. Então, quando eu olho uma pápula, Omar, eu digo, trata-se de uma pápula inflamatória perifolicular. Eu já limitei aqui absurdamente o número de minhas hipóteses apenas com a elaboração da descrição. Então, o que a gente está passando para vocês? Que você descreve como pápula, mas essa pápula precisa ser categorizada antes de qualquer coisa. E quando você categoriza, Omar, o que eu consigo dizer? Eu consigo dizer qual que é a primeira pápula, qual que é a segunda pápula, qual que é a terceira pápula, se for um caso, por exemplo, que vai aparecendo ao longo do tempo. Eu consigo dizer se é uma doença nova, se é uma doença antiga. Eu consigo dizer um monte de coisa só pela categorização. E você quer um exemplo claro, indo para a placa? É a urtica. A urtica, ela é uma categorização clara de um tipo de placa, que aí a gente elabora para vocês no momento posterior, em que você, ao categorizar, você resolveu dar um apelido para ela e chama ela de urtica. Por isso que é uma descrição especial, porque é uma placa que tem algumas características tão marcantes e tão claras que você consegue dizer que tipo de placa é. Esse tipo de placa está associado ao quê? A liberação de histamina, edema tecidual. Ou seja, eu consigo trazer mecanismo etiopatogênico por conta da análise da pele. E isso direciona o quê? Diagnóstico e terapêutica. Olha um exemplo, assim, super dia a dia das pessoas, né? E tem milhões de exemplos nesse sentido. É isso aí. Então, é através desse exame, e isso não precisa ser uma coisa que você devidamente treinado, você vai reconhecer rapidamente essas características das mais diversas lesões, a pápula é um dos exemplos, né? Vai te ajudar no diagnóstico, porque é através da captação dessas informações menores, mas que estão lá presentes, você consegue avançar. Porque senão, você parte de 35 lesões elementares, começa a botar itens e subitens em cada uma, você vai entrar numa selva, você não vai conseguir sair dela. A mente humana, volto a dizer, ela funciona, os computadores, a inteligência artificial são emulados, ou seja, eles copiam até certo ponto a forma com que nós pensamos. A rede neural no ser humano é aplicada na inteligência artificial. Se o computador consegue fazer o diagnóstico com 5 ou 6 dados simples captados no exame clínico, você também consegue. Você consegue muito mais do que ele. Nenhum computador chegou a atingir a complexidade da rede neural da mente mais simples do ser humano. Então, é isso. É da simplificação que sai o diagnóstico complexo. Tá? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, em resumo, a gente passou hoje 2 sacadas, na verdade, 2 sacadas e uma sacada extra do exame dermatológico. A gente trouxe para vocês que a forma como ensinam a gente tem um hiato entre a descrição da lesão e os diversos níveis diagnósticos. Isso acaba gerando mais dúvida em algumas pessoas do que a solução propriamente dita, e isso acaba levando ao erro. Eu vejo, cara, que eu atendo de paciente, Omar, que foi bem abordado pelo colega, mas a insegurança em relação ao diagnóstico fez com que o paciente não tomasse a medicação ou simplesmente não continuasse a medicação, e aí o paciente ele acaba me procurando. Não foi porque ele fez errado, porque ele não estava seguro. Por que ele não estava seguro? Porque o processo não estava claro. Então, vamos clarificar esse processo para vocês, e isso a gente vai fazer mostrando o que a gente já faz, que é dar diagnóstico dermatológico em qualquer contexto clínico. E aí eu estou falando qualquer. Oncológico, CTI, emergência, eu já trabalhei em todos esses lugares, Omar. Você também. E vou te falar, faz uma diferença. Quando eu trabalhava em emergência, eu era residente de dermato, como eu fechava diagnóstico a partir da pele? Era assim, verdade, toda hora. Era toda hora. Então, essa é só para exemplificar e, mais uma vez, agradecer a sua presença. Chegamos em 120 pessoas na hora do almoço. O Omar almoçando com a gente, porque com ele não tem perda de tempo. O cara é um guerreiro, não para nunca. E, mais uma vez, obrigado. E hoje à noite, eu só quero dizer que o tema é Omar, para onde eu devo olhar? Esse é o tema. O Omar ele foi escolhido como
cara da noite e ele vai dar algumas dicas, algumas situações. E mandem pra gente o que vocês gostariam de ouvir da gente nesse sentido, né? Isso aí. Então, olha, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que está sempre com a gente aqui, que tem dado essa super audiência pra gente. Ontem foi fantástico, na live à noite, excelente, com quase 300 participantes, e nas lives durante o dia com mais de 120 participantes. Não deixem de estar com a gente hoje às 20 horas, para Onde Eu Devo Olhar. Até mais tarde, Eliana. Fico com ele, vamos nessa. Valeu, um abraço, pessoal, até daqui a pouco.